minhas amigas, meus amigos, meu povo brasileiro, o abraço aqui do vosso primeiro peão. Eu tive hoje na Associação dos Delegados de Polícia Federal aqui em Brasília. Quero iniciar dizendo do meu grande respeito à Polícia Federal. Isso vem desde a década de 70. Se eu pudesse contar o que a Polícia Federal tem sido desde a época que eu testemunho a sua desenvoltura pela pátria, eu gastaria, eu acho que um mês inteiro só falando na Polícia Federal. Por isso eu me orgulho demais dela. E tenho de dizer com sinceridade, eu me orgulho mais da Polícia Federal do que do próprio Exército. Falando em Exército, eu não estou incluindo a Marinha, do meu grande comandante Capitão Ciríaco e de outros grandes marinheiros daqueles tempos da Revolução de 64. Também não me refiro aos aeronautas, entre os quais eu tenho uma filha, aeronauta também, e que me orgulha demais. Mas tenho o desprazer de dizer que não sinto o mesmo orgulho do Exército Brasileiro desde o dia que o general Vilas Boas foi posto por Dilma Rousseff e sacramentado por Michel Temer no comando do Exército. Mas o que eu estava falando era dos delegados da Polícia Federal. Grandes delegados, mas decepcionam os velhinhos como eu, que já passamos da época de aplausos e já não gostamos mais dos engomadinhos, ou seja, das pessoas que nós chamamos os enfatizadinhos, os mini-crete, bonequinho aí quadradinho, que as crianças gostam muito de olhar ele. E eu dei hoje com os mini-crete na Associação dos Delegados da Polícia Federal. Eu imaginava que fosse tratar com pessoas que dominam a Constituição da República, porque não se pode pensar num delegado de Polícia Federal que não tenha domínio absoluto da Constituição da República. Mas o delegado com quem eu falei não sabe a distinção entre Estado e União. Então eu resolvi falar isso aqui porque a burrice de um, dizia um professor há 50 anos atrás para mim, é a sabedoria de outros. Por quê? Porque com a burrice de um, a gente se espana para os demais. Delegado de polícia, doutor, eles fazem questão de dizer que são doutor. E é engraçado, eles andam tudo aqui, ó, tudo engomadinho. Essa aqui é a revista do delegado de polícia lá, ó, tudo de gravatinha, a carinha bem arrumadinha, tem até manicure eu acho que eles têm aí, porque a unha pintadinha, tudo. Vocês imaginam que tipo de segurança de fronteira nós temos com esses homens aqui? De gravata, já estão mostrando que eles estão muito longe do crime, principalmente do crime de fronteira, do crime organizado, porque nenhum policial se veste deste jeito nos países desenvolvidos.
O policial jamais coloca uma tira dessa no pescoço, porque é onde o bandido pega primeiro. E é claro, enforca o sujeito. Eu nunca usei. Meu negócio é esse daqui, ó. Nunca tive. Aliás, eu tive uns problemas no Supremo Tribunal Federal com gravata. Eu carregava a gravata no carro e antes de entrar lá dentro eu botava aquilo no pescoço. E às vezes eu esquecia. E aí era aquela briga, porque quando eu vou para entrar num lugar, eu entro. E aí aquela briga lá, e eu achava uma injustiça eu brigar com os porteiros ali, com as meninas que estavam lá dentro, por sinal muito bonitas, e eu não gosto de brigar com mulher bonita. E tinha de brigar porque elas queriam se impor a mim, e daí alguém lá dos ministros mandava eu entrar do jeito que entrava. Então eu sempre tive esse problema. Eu sou eu não sou o que a moda faz. Eu sou o que a minha cabeça pensa. Eu tenho os níveis máximos de doutorado, ou seja, de escolaridade. Não vejo ninguém superior a mim naquilo que eu sei. E aquilo que eu sei é quase tudo que a humanidade sabe, porque a minha origem é multidimensional. Então tem uma diferença da inteligência tridimensional aqui. A gente vê as coisas tudo mais alongado. E para nós é engraçado que tenha doutor disso, doutor daquele outro, quer dizer, doutor advogado, doutor médico, doutor engenheiro. Porque está tudo na mesma cabeça do ser humano. É só você querer ser tudo isso e você é. Lá em casa é assim. A gente é tudo aquilo que a gente quer ser. E aqui também não fica muito diferente. Por isso é que crucificaram Jesus, é que crucificaram Sócrates, mataram Sócrates, mataram há muitos tempos atrás, começaram lá com Heráclito, e vieram matando. Porque a gente, estrangeiro aqui, tem essa dificuldade de cabeça. E então, a minha decepção com o doutor delegado de polícia. Lá são tudo eles engravatadinhos assim, empetecadinho. Então, para mim, já não são policiais. Eu nem sei o que eles fazem lá, porque é uma mansão, só vocês indo lá. A Polícia Federal gosta de luxo. Não perde para o Ministério Público também. O Ministério Público é um desbunde. Eles não estão nem aí com o povo que está morrendo de fome. Eles querem saber da gravatinha deles, é descerem o personagem esse aí, o Minecraft. Quadradinho, os manequim. Não são uma escultura, porque a gente vê que é um trapo em cima de um esqueleto. Mas eles pensam que são uma escultura. Eu não sei por que fazem isso, porque para representar de um homem para outro? Eu acho que não. Para ficarem bonitinhos para as mulheres? Talvez seja. Mas eu nunca tive problema, eu sempre fui assim e vivo cercado de mulheres. Mulheres que me cercam porque eu sei respeitá-las. Eu olho todas elas como as minhas filhas, a minha esposa, a minha mãe, as minhas irmãs. Não tenho problema nenhum de convivência com as mulheres. Para mim são as deusas da criação. E nada me convence ao contrário, porque um cientista vive pela demonstração de ciência. E a ciência demonstra que, tirando a mulher da criação, o universo tudo fica sem sentido. Mas, aqui na Constituição, que por sinal fui eu que ajudei a escrever, está dito assim, para a diferença do que é o Estado e do que é a União. O artigo 1º aqui diz o seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Aí, no artigo 2º diz: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Então, aqui em cima está a entidade constitucional, o Estado. O Estado é instituído pela Constituição. Então, quando a Constituição é modificada, o Estado se extingue. Você cria outro Estado. O Estado é como a gente constituir uma empresa. Meu escritório de advocacia lá chama-se Instituto Jurídico Brasileiro. Então, seria o Estado. A União seria eu. Eu existo sempre. Agora, o Instituto Jurídico Brasileiro não existe sempre. Ele pode se dissolver, ou pode dissolver a qualquer hora. Então, é isso aqui. O artigo 2º aqui estabelece a União. O que é a União? A União pressupõe geografia, pressupõe a parte física do país. O Estado é a entidade jurídica, que, em esfera constitucional, é o ente ideológico, instituído pela lei, estabelecido pelo direito e consolidado pela justiça. A União, ela é a terra, mas ela se compõe materialmente de 3 coisas: nação, o território, que é a União, e a soberania. E essas 3 coisas formam o povo. O povo quer dizer poder constituinte. O poder constituinte, então, estabelece o seu destino, a sua história, pela Constituição. Ou então por uma forma de governo que se identifique por um sistema constitucional, como é o caso da Inglaterra. E aí, quanto à Polícia Federal, está no artigo 144 da Constituição. Esse eu me lembro que eu ajudei a escrever, porque eu fiz uns errinhos ali, e o doutor Ulisses me reclamou deles, porque passou desapercebido. Então, aqui, artigo 144, que estabelece a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem jurídica e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Polícia Federal. Parágrafo 1º. A Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, organizado e mantido pela União, estruturado em carreira, destina-se. Aí vem a destinação dela. Então, a Polícia Federal não é do Estado. A Polícia Federal é órgão permanente da organização cívica do povo brasileiro, como são as Forças Armadas, como é o Ministério Público. O Ministério Público é uma instituição permanente. A Polícia Federal também é uma instituição permanente. As Forças Armadas é uma instituição que é o próprio povo, é a própria nação. Essa originalidade aqui está respeitada no texto constitucional. Está bem claro aqui. A Polícia Federal é da União. Então a Polícia Federal não é do governo. A Polícia Federal não é do Estado. Agora, a Polícia Federal está com o decreto de prisão do Temer. Já vai para 3 meses. E a Polícia Federal não executa esse decreto. E não executa hoje, eu vi por quê. Engomadinhos, minicrete, não são policiais. Ignorantes, porque se não sabem ler a Constituição, não sabem mais nada. Então eu descobri hoje porque o decreto de prisão do Temer não foi cumprido ainda. São analfabetos, querendo ser doutores. Para resolver essa situação, porque se eu não tiver solução para todas as situações de um país subdesenvolvido que quer se desenvolver agora, eu não estaria nessa tarefa. E então, eu já rompi o cerco com a convocação dos excelentíssimos senhores chefes do PCC, CV e das organizações criminosas. São 48. Ganham em 10 das organizações criminosas que eles chamam de partidos políticos. É tudo a mesma coisa. Das organizações do crime organizado, da onde eu estou tirando
os efetivos para cumprir o decreto de prisão do Temer, eu considero homens de peso, porque são bandidos assumidos. E a bandidagem que sai da organização criminosa, que o Gilmar Mendes chama de gangues políticas, esses não valem nada. Covardes da pior espécie. Trabalham na surdina, mandando matar e ocasionando a morte de uma nação inteira. São responsáveis hoje por um genocídio de mais de 11 milhões de pessoas já exterminadas. Exterminam na base de 94 pessoas por dia nos corredores de extermínio do SUS. Então esses são os piores bandidos. A bandidagem do CV, do PCC e das outras organizações não fazem isso. Então, eu entreguei hoje para os delegados de polícia, com a ordem bem clara, fui pessoalmente para isso e eu disse para o delegado: é isso que está aqui, ó. Este carequinha aqui, bem bonitinho, eu achei bonito mesmo, bem maquiadinho, unha bem preparada, gravatinho, camisinha branca, assim, ó. Eu fui bem claro para ele. Eu estou em pessoa aqui, porque nós estamos numa situação bastante antipática. Ou a Polícia Federal me prende, porque eu estou convocando aqui tudo aquilo que vocês chamam de bandidos, a pior espécie, eu estou convocando aqui para fazer o serviço que vocês não estão fazendo. Ou então vocês reconhecem a validade da Constituição da República e vão executar o decreto que eu baixei. Aí ele me pediu um tempinho para analisar com mais profundidade o expediente que eu deixei lá com os seus colegas. Acredito que devem ter analisado. Talvez tenham afrouxado um pouco o nó da gravata, porque eu sou bastante deseducado agora que sou presidente do Brasil. Então era isso que eu queria dizer agora neste vídeo aqui. Ficou um pouquinho longo, vocês me desculpem. Meu beijão para todos. Obrigado.